Olá, tudo bem? Meu boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui juntos para adorar e louvar o nome de Deus neste culto de quarta-feira. Convido a você para que fechemos os olhos e oremos ao nosso Deus, pedindo a bênção dele a este culto. Santo Deus, estamos aqui diante da tua presença para te louvar e te honrar. Aceite o nosso louvor. Aceite as nossas orações, Senhor. Enfim, que sejamos recebidos em Teu santo trono nesta noite, neste culto. Oramos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus agora, cantando o hino número 88, Achei um Grande Amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste pela internet, pelo nosso canal do YouTube. É uma alegria nós estarmos neste culto de quarta-feira, tirando esse momento especial para nós estarmos em comunhão com o nosso Deus, nos reabastecendo para finalizarmos a nossa semana. Eu quero lembrar e te pedir que acompanhe comigo o Salmo 37, capítulo 37, o verso 5, que nos diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Nunca se esqueça disso. Por outro lado, também quero deixar contigo um conselho que está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, e nos diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos, nesse momento, te convidar a estabelecer uma comunhão, um estado de comunhão próximo com o nosso Deus, e também pedir que nós lembremos de orar pelos nossos irmãos que nesse momento enfrentam enfermidades, enfrentam dificuldades, desemprego, enfim, oremos pelas nossas famílias. Esse é o meu pedido, para que nesse momento nós possamos, de joelhos, onde você estiver, separar esse espaço, tomar alguns minutos e nós vamos conversar com o nosso Deus.
Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por nos dar vida, por nos dar os teus cuidados, Senhor, por nos abençoar a cada manhã. Nós te pedimos, Senhor, que tu possas tomar as famílias da nossa igreja nas tuas mãos, possa tomar cada filho teu, Senhor, acompanhar, ajudar, sanar as enfermidades, ajudar nas dificuldades. Pai, temos certeza que nada é por acaso, tudo é para o nosso fortalecimento, e o passar por provações nos faz mais fortes também. Dá-nos, Senhor, a sabedoria, dá-nos o teu Espírito a soprar nos nossos ouvidos a tua vontade, o teu plano, e nós possamos sempre entregar nossa vida nas tuas mãos. Essas bênçãos, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. A Cristo honra, glória e louvor. Boa noite, meu querido. É um prazer estar aqui com você. Eu sou o pastor Gabriel e Deus hoje me permitiu estar aqui contigo. Mas antes de entrar na mensagem dessa noite, eu quero te insistir para que você compartilhe o link dessa transmissão com outras pessoas. Se você está vendo pelo celular, ali embaixo tem a opção de compartilhar. Fecha a opção do chat e compartilha com outras pessoas. Se você está vendo pela televisão, vai lá no celular, manda. Em épocas como essa, é fundamental que nós tenhamos o costume de compartilhar com outros o link da transmissão. É a nossa maneira de pregar, então não deixa de fazer isso. A mensagem dessa noite é importantíssima e eu tenho certeza que vai servir para você e para outros. Mas antes de entrarmos nela, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, independente de onde você esteja, para nós orarmos, falarmos com Deus. Querido Senhor Deus, obrigado, Pai, porque através da transmissão, dos meios de comunicação, nós conseguimos pregar, nós conseguimos estar na igreja, apesar de não fisicamente, mas participar, Senhor, ouvir da Tua palavra, estar com os irmãos. Que nessa noite, meu Senhor, eu diminua, Cristo cresça e cada um dos meus irmãos compreenda a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos,
Você sabe que os antagonistas são necessários para a construção de uma boa história. Quem não se lembra do professor Moriarty contra Sherlock Holmes? Ou ainda Darth Vader contra Luke Skywalker? Ou, se você quiser uma lista infindável, a Feiticeira Branca em As Crônicas de Nárnia, a Rainha de Copas em Alice no País das Maravilhas, o Inspetor Javé contra Jean Valjean, Capitão Gancho contra Peter Pan e tantos outros antagonistas. Eles fazem com que a história cresça e chegue ao clímax. Mas os personagens que eu mencionei aqui são fictícios. Será que quando se trata da realidade, existem antagonistas? Sabe, tudo depende de quem conta a história. Na perspectiva do aluno, o professor que lhe dá uma nota baixa é o culpado. Porém, o professor só vê um aluno rebelde que não quer estudar para a prova. Nos relatos bíblicos também surgem, vez ou outra, antagonistas. A Bíblia relata parte da história, e note aqui a ênfase, parte da história. Nunca foi o objetivo da Bíblia narrar toda a história, mas ela narra parte da história desde a perspectiva do grande conflito. Nós vemos a batalha no céu, a queda do homem, as duas linhagens que se definem como justos e ímpios, e Satanás tentando constantemente destruir a primeira. É nessa narrativa que temos desenhado de maneira negativa personagens como Caim, Jezabel, Acabe, Geazi, Saul, Senaqueribe, Nabucodonosor, Anás, Caifás e tantos outros. Me deixa ser claro, o que a Bíblia diz é de uma perspectiva, de uma proporção bem mais ampla do que a biografia de alguém. A gente está falando de uma batalha que excede a compreensão humana. A gente está falando de algo que está em jogo, a salvação de uma raça, o caráter de Deus, o juízo de seres caídos. E essa história toda é narrada por Deus com sotaque humano. Portanto, é correto, é certo eu chamar essa história de a verdade e não uma verdade. Ainda assim, os vilões, se você me permitir usar essa expressão, são de uma natureza muito mais complexa do que os fictícios. Eles possuem razão, emoção, eles ora acertam, ora erram, choram, praguejam, se arrependem. A Bíblia não menciona esses personagens simplesmente para que nós os coloquemos em caixinhas do mal, mas para que nós façamos deles exemplo, lições. Hoje nós vamos explorar a história desajeitada de um homem medroso e tolo, que foi colocado na Bíblia como exemplo para facilitar a vida de um justo. Facilitar dando exemplo do que não ser feito. Note ainda assim que o que a Bíblia relata é um momento da história dele. Esse personagem está em Daniel capítulo 5. E eu te convido a abrir a Bíblia comigo agora também. Mesmo que você esteja na sua casa, se a Bíblia estiver mais longe, abre também. Busca ela lá, faz questão de buscar, porque um sermão onde você não abre a sua Bíblia, não sei se seria um sermão. O meu maior objetivo como pastor é que você também crie afinidade com a palavra de Deus. Então, busca lá a tua Bíblia, toma ela na mão e vamos juntos ler. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, verso 1. Olha o que diz aqui. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Belsazzar, meu querido, é descrito, todo esse capítulo, como filho de Nabucodonosor. Nós não devemos, porém, levar isso ao pé da letra, esse parentesco. É comum na linguagem bíblica os descendentes serem qualificados como filhos. Você deve se lembrar da expressão Jesus,
filho de Davi, significando que Jesus era descendente de Davi. O pai de Belsazar era Nabonido, e era um rei que vivia constantemente longe da capital. E, portanto, como ele não estava tão presente lá, Belsazar foi corregente, o segundo rei, governando junto com seu pai. É por isso que você vai reparar que no final do capítulo, ele oferece a quem adivinhar, a quem interpretar o que estava escrito na parede, ele oferece a terceira posição no reino. Isso porque ele era o segundo maior no reino. Não tinha como ele oferecer o segundo, somente o terceiro. O primeiro seria seu pai. Bom, o texto declara que Belsazar deu um grande banquete. Essa atitude pressupõe algum motivo para comemorar. Porém, lá no versículo 30, e olha o que diz lá. Versículo 30 do capítulo 5. Lá diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Fica nítido com esse versículo que a cidade enfrentava algum tipo de ameaça, fosse um cerco naquele momento, ou a proximidade de um exército inimigo. Historicamente, Ciro, o Grande, conquistou Babilônia, vencendo uma batalha antes fora da cidade e, de acordo com o relato grego, ele desviou o curso do rio Eufrates, que passava por debaixo da cidade, e agora, sem o rio, ele conseguiu entrar por debaixo com seu exército e render todos lá e vencer facilmente aquela cidade. Nota, você consegue ver aqui a loucura de Belsazar dando um banquete em meio a um ataque? Talvez Belsazar pusesse a sua confiança nas muralhas da cidade. A Babilônia era grande, era poderosa, uma potência. Talvez pensou que ninguém jamais conseguiria conquistar. Talvez a sua confiança repousasse em seus deuses, já que o nome Belsazar significa Bel protege o rei. Talvez pensou que jamais o seu Deus permitiria que isso acontecesse. É interessante que o cilindro de Ciro, encontrado em 1879, comprova essa conquista da cidade facilmente. Lá diz assim: sem nenhuma batalha, ele, e aqui se refere ao deus Marduk, fez entrar na cidade de Babilônia, poupando a Babilônia qualquer calamidade. Entregou às suas mãos Nabonido, o rei que não lhe rendia adoração, todos os habitantes da Babilônia, bem como do país da Suméria e Acade, com os príncipes e governadores, inclinaram-se para ele, Ciro, e o beijaram os pés, jubilosos por ser ele a realeza e de faces radiantes. Veja, o cilindro menciona essa conquista fácil. Não é à toa que foi fácil quando eu penso em um rei embriagado, quando vemos os grandes do reino se embebedando. Olhar para a figura desse rei arrogante, leviano, me faz surgir a pergunta: será que nós não o imitamos? Sabe, há momentos que se esperaria de nós ações contundentes, mas nós somos letárgicos. Invertendo o quadro, há momentos que se esperaria cautela de nós, e nós somos imprudentes. Quando se espera pregação alarmante, nós somos medrosos. Quando é tempo de oração, somos mudos espirituais. É quando a gente esquece das etapas que nós pulamos elas. Veja, há tempo para dedicar-se aos estudos e há outro tempo para viajar a turismo. Há um tempo para namorar e há outro tempo para relações sexuais. Há um tempo para aproveitar o casamento e há outro tempo para ter filhos. Volto a dizer, é quando nós esquecemos das etapas que nós as pulamos. Por isso, vale o segredo aqui. Reconheça os momentos em que vive. Então, viva
de acordo com os momentos. Vou repetir. Reconheça os momentos em que vive. Então, viva de acordo com os momentos. Talvez o primeiro conselho que esse rei ímpio poderia nos dar é: reconheça diferentes momentos. Momentos da sua vida. Não viva como Belsazar, fingindo algo que não é, confiando em algo ou naquilo que nada pode fazer. Reconheça os momentos da sua vida e viva de acordo com eles. Segundo conselho que esse rei ímpio poderia nos dar está em Daniel capítulo 5, nesse mesmo capítulo. É o único capítulo, na verdade, que fala de Belsazar. Versículo 2 e 3. Lá diz assim: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Belsazar é descrito como arrogante, inconsequente, libertino e medroso nesse capítulo. 3 vezes o capítulo enfatiza que, ao ver a mão sobrenatural, Belsazar, o semblante dele mudou e os pensamentos se turbaram. A descrição lá no versículo 6 chega a ser até cômica. Diz assim: as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. A atitude de Belsazar de tomar os utensílios de ouro e prata do templo de Jerusalém parece ignorar a origem e história disso. Talvez isso até passasse em branco, mas Daniel faz questão de mencionar isso 2 vezes. Repete isso. Vem do templo de Deus. Em outro momento ele diz que era a casa de Deus. E ao longo da trama, a ignorância do rei é demonstrada com respeito à história de Nabucodonosor e o Deus de Israel. Veja, a história do monarca Nabucodonosor não era comum. Concorda comigo? A gente está falando aqui do maior rei, da maior nação, da maior cidade, uma potência, que de um momento para o outro se converteu numa besta, num animal. E no processo de humilhação dele, ele reconheceu a soberania do Deus de Israel, apesar das tantas divindades que haviam em Babilônia. Me parece difícil esquecer uma história como essa. Que Belsazar não lembre significa que ele escolheu esquecer. E ele pagou caro por isso. Pagou caro. Esquecendo da história, tomando os utensílios do templo, ignorando qualquer consequência. Que diferente teria sido se ele soubesse, se ele lembrasse da história de Nabucodonosor, da humilhação, do reconhecimento. Um atleta, provavelmente se você for na casa de um atleta, você vai encontrar as medalhas dele e os troféus expostos. Não vou dizer que não seja simplesmente ostentação, porque pode ser, mas não se resume a isso. Um atleta deixa visível as medalhas e os troféus também como constante lembrete de suas vitórias e suas aspirações. É por isso que ele tem lá as medalhas e os troféus, para que não esqueça. Para que não esqueça. As fotografias da família ornamentam o lar, e nós geralmente deixamos bem visíveis. Elas ornamentam o lar para que não esqueçamos da família. Os muitos livros ainda não lidos
são lembretes do que ainda nos falta aprender. Certa vez a minha noiva me deu de presente um mapa mundi. E eu, em outro momento, devolvi com outro presente, com o mapa do Brasil. Esse mapa que você pode lá riscar e marcar os lugares que você já foi no Brasil. Para nós, esses presentes, esses mapas, mostram muito dos nossos sonhos. Toda vez que eu vejo um mapa, eu lembro dos nossos sonhos. Que importante é ter um lembrete, algo que te traga à memória o que é importante. Dizem que se registra a história para que se aprenda com os acertos e os erros passados. Como eu trato de mostrar ao longo dessa mensagem aqui, mesmo os que se caracterizam como maus exemplos têm algo a ensinar. Ignorar a história, meu querido, é, portanto, andar às cegas por um caminho sinuoso. Tão ruim quanto ignorar a história, no geral, é ignorar a própria história. Já dizia o ditado: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. Cultive a atitude de recordar. Se um conselho desse ímpio pudesse ser dado, Belsazar, talvez fosse esse: recorde. Cultive o hábito de recordar. Os mais idosos são tidos por sábios, e talvez seja por isso, porque têm o hábito de recordar, rememorar o passado já vivido. Lembre-se do seu próprio passado e faça para si símbolos do vivido. E deixe esses símbolos em lugares bem visíveis. Eu te falava aqui do mapa, mas talvez para outra pessoa seja uma aliança. Seja lá qual for o símbolo do que você tem que é importante, deixe em um lugar que você possa ver. Não sei, talvez a história da sua conversão. Essa história não deveria fugir da sua mente. Lembra desse versículo que diz que nós devemos sempre estar prontos para responder a todo aquele que nos pede razão da esperança que é em nós? Bom, da razão da esperança é também saber testemunhar da sua própria história, da sua própria conversão. Não se esqueça, faz 5, 10, 15, 20 anos, tenha claro isso na sua mente, o que Deus fez por você. Pastor, faz uma semana, faz 3 dias, amém? Tenha claro, porque Deus te dará a oportunidade para testemunhar disso. E use essas oportunidades. Portanto, nós já vimos 2 conselhos do ímpio morto. O primeiro conselho era reconhecer os diferentes momentos. O segundo conselho era recordar. E o terceiro conselho está em Daniel capítulo 5, verso 3. Aqui diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Me impressiona que a Bíblia diz que eram chamados os grandes. Os grandes foram chamados. Parcialmente é registrada a história dos jovens Misael, Ananias, Azarias e Daniel. No governo de Nabucodonosor, a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 2, verso 48 e 49, diz que todos eles foram postos em posições elevadas. Ainda assim, anos depois, no governo de Belsazar, eles não estavam entre os grandes. E quando chamaram os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, pouco se lembrou de Daniel, até que todos eles falharam. Aí sim veio Daniel. No verso 2, registra-se que para que neles bebessem o rei,
os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Para a expressão mulheres e concubinas são usadas duas palavras, Leriná e Shagal, mulheres e concubinas. É interessante que ambas possuem um pronome depois ele ou dele, significando que as mulheres e concubinas do versículo são do rei Belsazar. Essa é a leitura correta. Talvez você, quando leu, possa ter pensado que eram mulheres dos grandes, mas a Bíblia está dizendo que vieram os grandes, as mulheres e as concubinas de Belsazar. Fico me perguntando com quem Belsazar estava se cercando. Quem eram as pessoas que faziam parte do dia a dia de Belsazar? Eu lembro que no meu ensino médio, no internato, eu tinha um colega de quarto. Esse colega de quarto era um bom amigo, era agradável, e nós vivíamos muito bem no quarto. Ele tinha alguns hábitos, eu outros, e nós nos encaixávamos. Mas, ironicamente, quando nós saíamos do quarto, estávamos em lugares públicos, e ele com outras pessoas, eu observava uma mudança no comportamento dele. Era quase como se fosse outra pessoa. E sabe a conclusão que eu cheguei? A conclusão era de que ele era uma pessoa influenciável. Dependendo com quem ele estava, mudava. Eu ainda lembro desses outros 2 colegas de quarto. Nós vivíamos em 4. Um desses colegas era esse que eu acabei de mencionar, e haviam outros 2. Um deles era maior, gostava de ir na academia, ia todo dia, na verdade. E o último era pequenininho, magricelo. Eu lembro da influência que esse maior teve sobre os outros 2. Um dia, eu voltando para o meu quarto, lembro de ter aberto a porta e ter encontrado todos eles fazendo exercício. A academia estava fechada naquele dia. E eles estavam deitados no chão, levantando as mochilas. Levantando e abaixando, fazendo exercício, porque a academia estava fechada. O poder de influência que alguém tem sobre o outro. Todos nós, na verdade, somos influenciados por aquelas pessoas que nos cercam, sabe? Ter um chefe apressado e ansioso significará que isso irá refletir nos próprios funcionários. Uma esposa distante de Deus significará um esposo mais suscetível a negligenciar o espiritual também. Não se trata de coerção, mas sugestão. Expor-se a um estímulo alheio. Isso é influência. Portanto, é vital, meu querido, que você se cerque de pessoas boas, pessoas que te inspirem e se afaste das pessoas que te reprimem. Note que eu me refiro a se afastar. Nem sempre é preciso cortar laços. Sendo mais específico, em situações de natureza missiológica, onde eu quero cumprir a missão de Jesus, é necessário conviver. Mas nesses casos, se faz necessária uma influência maior do que a que eu recebo. Eu tenho que influenciar mais do que ser influenciado. Essa é uma exceção. Quando eu quero cumprir a missão de Jesus, eu me cerco, talvez, eu me aproximo de pessoas que não sejam tão boas assim. Me entende? Mas há momentos, por outro lado, que o ideal é nós encerrarmos qualquer tipo de relacionamento. Dou alguns exemplos. Um relacionamento abusivo. O ideal é uma pessoa encerrar, cortar laços. Uma pessoa tóxica. Uma ligação rompida por uma total falta de confiança. Uma amizade ilusória. Não sei. Perpetuar o que te faz mal é autoflagelação, é autodestruição. E se o teu corpo e a tua mente é templo do Espírito Santo, se cercar de pessoas que te colocam para baixo não é uma boa opção. A não ser, é claro, com objetivos missionários. Meu querido, portanto, o
terceiro conselho desse ímpio já morto seria: cerque-se de pessoas boas. Cerque-se de pessoas boas que te inspirem, te façam crescer. O último conselho está em Daniel, capítulo 5, verso 4. Lá diz assim: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Se desenrola, em paralelo com o relato da queda de Babilônia, se desenrola um grande conflito. Queira você ou não, um grande conflito está acontecendo. Uma batalha cósmica se desenvolve todos os dias. Por trás das atitudes de Belsassar, é possível ver essa luta. Perceba, no relato bíblico de Daniel, capítulo 5, as várias menções aos vasos de ouro, aos utensílios de ouro e prata do templo de Jerusalém, chamados em outros momentos de a casa de Deus, foram tirados do templo, da casa de Deus. E isso é uma representação do próprio Deus de Israel. Ao mesmo tempo, esse versículo que nós lemos diz que eles deram louvores a deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Essa é uma maneira de generalizar o panteão babilônico. A mistura de Deus com os deuses é um sacrilégio, uma ofensa satânica. E é por conta disso que Deus se manifesta na história. É por isso que a mão surge miraculosamente e escreve na parede. Não fosse o conflito, talvez Belsassar tivesse caído desavisado, sem saber que iria morrer naquela noite. Mas trabalhar nas linhas satânicas o pôs no campo de batalha cósmico. E Deus teve que se manifestar. Diante daquele ultraje, Deus teve que se posicionar, que tomar uma atitude. Eu lembro do dia em que eu decidi pedir a minha noiva em namoro. Eu era jovenzinho, mais jovem do que sou, e lembro de ter decidido que eu iria pedi-la em namoro numa sexta-feira. Nós estávamos no internato, eu tinha esquematizado como seria, quais seriam o lugar que nós iríamos, teria uma plaquinha que eu sugeria por lá e por cá. Mas na sexta-feira que eu tinha planejado, choveu. Você deve imaginar minha decepção diante da chuva. Me bateu esse medo. Será que eu peço no outro dia? Será que vai dar tudo certo? Será que é o momento certo? Porque eu queria fazer perfeito. Será? Mas há momentos que nós temos que nos decidir. E eu lembro que naquela sexta-feira eu disse, não, vai ser no sábado então. Vai ser no sábado. Decisão. Muitas vezes é isso que nos falta. Esse talvez seja o último conselho de Belsassar para você nessa noite. Decida-se. Em Educação, na página 57, Ellen White escreve: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Se eu fosse resumir toda essa citação de Ellen White, eu diria: decisão. A maior necessidade do mundo é de homens e mulheres que sejam decididos. A decisão não absoluta implica em não adorar a Deus da maneira que Ele merece. Não permita meio termo no seu relacionamento com Deus. E é justamente a mornidão, nem quente nem frio, que caracteriza
Laodiceia, não deixe isso caracterizar a sua vida também. Certa vez eu conheci um ditado. É mais ou menos assim: sou Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Veja, viver desse modo é transitar entre as linhas de Satanás e os flancos divinos. É ser inimigo de ambos os lados. Não se decidir é ser inimigo de ambos os lados. É sofrer a ira divina e a escravidão satânica. É morrer sem ter lutado. Meu querido, decisão. Decisão. Quantos não estão postergando infinitamente a sua decisão ao lado de Jesus? Levam meses, anos. Para quê? Para decidir entre salvação e morte. A sua vida, o que quer que você tenha, não vale a pena. Não vale a pena se você precisar abrir mão de Jesus. Que Jesus seja mais importante que a sua diversão, que o seu dinheiro, que a sua comodidade. Posicionar-se é, em alguns momentos, inevitável. E nessa batalha também é. Ainda que alguém nutra um desejo pela neutralidade nessa batalha, no fim, a ausência de decisão significará a sentença divina. Quem não tomar nenhuma decisão, já está tomando uma decisão. São esses 4 conselhos de um ímpio morto que podem nos ensinar muito. Lembre-se, reconheça diferentes momentos. Recorde, decida-se e cerque-se de pessoas boas. Eu não sei quem está me assistindo. E você sabe que uma característica da pandemia é que muitas vezes nós temos que pregar para câmeras. Nós não vemos as pessoas. Eu não vejo as reações. Mas eu sei que o Espírito Santo trabalha, quer seja no presencial, quer seja no virtual. Não sei quando você está me assistindo. Se na quarta-feira em que esse vídeo está sendo postado, se uma semana depois, um mês depois, um ano depois, ou anos depois. Mas, meu querido, é importante que nós não repitamos os erros passados. Não seja um Belsazar. Reconheça o momento que você está vivendo. Recorde o seu passado, tenha claro o que Deus já fez por você. Cerque-se de pessoas que te façam crescer. Se precisar cortar algum relacionamento, corta. E se decida ao lado de Jesus. Mais que isso, o pregador nunca mais não vai poder fazer mais que isso. Deus nos usa para dar a oportunidade. Mas é você que decide. E em algum momento eu tomei a minha decisão. Mas você precisa tomar a sua. Você precisa se entregar. Viver a sério. Levar os conselhos de alguém que morreu no lado errado a sério. A nossa vida não é infinita. O que você tem feito com a sua? Eu quero te dar a oportunidade para nessa noite, nesse momento, seja lá o horário do dia que você estiver me assistindo, eu quero te dar a oportunidade nesse momento para mudar, para fazer diferente. Eu vou fazer uma oração. E nessa oração eu quero entregar a tua vida para Deus.
Nessa oração, eu quero estender a oportunidade, como instrumento de Deus, quero estender a oportunidade para que o Espírito Santo entre no teu coração e te transforme. Feche teus olhos e ora comigo. Querido Senhor Deus, Deus poderoso, Deus que é capaz de, anos depois, dias depois, ou no exato momento em que eu estou falando, o Senhor é capaz de usar as palavras humanas para adentrar em corações. Pai, por favor, eu sei que há pessoas sinceras me escutando. Entra no coração delas também, Senhor. Ajuda-as a tomar as melhores decisões para a sua vida. A viverem algo contínuo, constante com Jesus. A não terminarem como Belsazar. A não serem loucos como ele foi. Deus, por favor, escuta o clamor do coração daquele que ora agora. Não só o meu clamor, mas aquele que escuta, Senhor. Usa, transforma, porque isso é só algo que só o teu Espírito pode fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.